Olá, professores, sejam muito bem-vindos ao curso de Ciências. Eu sou a professora Caroline Torinho Rocha, sou formada em Biologia pela Universidade Estadual de Londrina, especialista em ensino de Ciências Biológicas e mestre em Bioenergia. E eu vou estar trabalhando com vocês um pouquinho a disciplina de ciências aqui, os conteúdos, principais conteúdos abordados em concursos, tá? Então, nós vamos falar aqui, ó, trouxe para vocês uma visão geral das aulas, tá? Então a gente vai falar sobre as características gerais e classificação dos seres vivos. Vamos falar um pouquinho sobre relações entre esses seres vivos, né? As relações ou interações ecológicas. Vamos falar um pouquinho sobre transferência de matéria e energia em um ecossistema. E dentro desse conteúdo a gente vai falar das cadeias e teias alimentares. Vamos entrar um pouco e falar sobre as principais doenças causadas por micro-organismos. Além das doenças causadas por micro-organismos, a gente também vai falar de doenças causadas por vermes específicos, tá? Que acometem aqui, né? A nossa região. Vamos falar um pouquinho sobre o corpo humano. Nós teremos várias aulas falando sobre os aspectos morfológicos do nosso corpo, como é que funcionam os sistemas, desde o sistema respiratório até o sistema imunológico lá, tá? E reprodutor. Vamos falar da sexualidade humana, um pouquinho sobre doenças, né? Ou as infecções sexualmente transmissíveis, os métodos anticoncepcionais. Vamos começar a falar um pouquinho sobre genética, tá? Uma genética básica e uma terminologia básica da genética. Vamos falar sobre algumas teorias evolucionistas que a gente tem hoje, né, que pautam a nossa evolução dos seres vivos aí. E vamos entrar um pouquinho em física. A gente vai falar um pouquinho a respeito da ondulatória, ok, pessoal? E aí nós temos aqui, né, os objetivos, né, dessa aula. Para que servem essas aulas? O que elas vão levar a gente a conhecer, né? Então a gente vai discutir, né, os conteúdos de forma rápida, sucinta, dinâmica e objetiva. Então assim, sempre que tiver, né, a gente vai ter um básico aqui das disciplinas. E aí vocês podem acrescentar com outros materiais, tá, pessoal? A gente vai centrar as discussões aqui nos conceitos mais relevantes dentro desses conhecimentos avaliados nos principais concursos, tá? Que a gente vai desenvolver para professor. Tecer sugestões e analogias que possam ser aproveitadas em avaliações didáticas, quando for o caso, né? E às vezes até usar, né, em sala de aula e tudo mais, tá? E fixar, né, a absorção de conteúdos a partir da resolução de exercícios cobrados em concursos anteriores. Então, a gente sempre vai estar trazendo exercícios aí, atividades, para que a gente vá guardando o conteúdo, tá? O que vai acontecer ao longo dessas aulas, tá, gente? Sempre vai ter uma bibliografia. Eu vou sugerir links, acesso a vídeos disponíveis, tá, no YouTube, para que vocês possam incrementar essas aulas, né? Busquem, né, esse conteúdo a mais, muitas vezes, porque aqui é só uma relação introdutória, tá? As bibliografias, né, utilizadas vão estar em todas as aulas lá para que vocês possam acessar e complementar, né? Tem textos escritos e tudo mais, tá? Os elementos gráficos, né, das imagens, né, e algum gráfico que eu for utilizar também vai ter bibliografia referenciada. Quando necessário, vão ser ofertados materiais complementares, né? Essas aulas, né, esses slides vão ficar para vocês também, para vocês poderem usar, tá? E algumas orientações básicas de estudo, né, para que a gente consiga se organizar, para que vocês consigam se organizar em todas essas disciplinas aí que vocês precisarem para o concurso. Procurar organizar um local, né, de estudo, né, que não seja o seu quarto, né, onde você dorme, que você descansa, e nem a cozinha, onde passa muita gente, tem comida e a gente vai querer comer toda hora, né? Então, assim, procurar um lugar assim que você consiga adequar com uma boa iluminação, né, que tenha um lugar arejado, muitas vezes, né, onde você consiga calma, tranquilidade, que não seja barulhento, né, que não seja movimentado, tá? A gente sempre fala, nós professores falamos, né, e vivemos isso, né? A melhor maneira da gente aprender é ensinando, né? É passando esse conhecimento para frente, né? Então, treinar isso, tá? A segunda melhor forma é escrever de próprio punho. Então, gente, procura, faça resumo, prepare o seu material, né? Procure fazer
complementação dos seus estudos com outros vídeos e tudo mais, e criar mapas conceituais, mapas mentais, né? Para que você consiga colocar no papel isso. Porque quando a gente consegue colocar no papel, esquematizar o conhecimento, a gente vai guardando, né? Escrever ajuda bastante a gente a guardar conteúdo e conhecimento, tá? Então, o mapa conceitual é bem legal, principalmente as aulas de ciências, né? E biologia, que usam bastante isso e facilita bastante, tá? Não desista, né? Caso você empaque em algum conteúdo ou algum termo, né? Às vezes é importante a gente passar para frente, né? Seguir e depois você retorna com a cabeça mais fresca, com a mente mais tranquila, tá? Em outro momento, aquilo vai acabar, né, vindo para você. Você vai conseguir, né, manipular esse conceito que ficou às vezes para trás, né? Mas que depois, uma hora, ele volta e você consegue deslanchar ele. Cuidado com a internet, tem bastante informação equivocada, né? Principalmente, né, desses conteúdos de ciências aí que muitas vezes a gente passa para os nossos alunos. Então, tomar bastante cuidado com isso, tá? Sempre, né? Isso aqui é de praxe. Comer bem, descansar bem para você, porque o cérebro precisa estar descansado para poder armazenar a informação, né? E tem o seu momento de lazer, o seu momento de descanso também, né? Precisa disso, não pode ficar enfurnado também estudando o tempo inteiro. Lá, olha lá, o nosso cérebro é preguiçoso, né? Então, se a gente não criar o hábito de estudar, né, o cérebro ele vai tentando sabotar a gente. Ah, não, vou fazer uma coisinha lá, uma coisinha aqui, uma coisinha lá. Então, assim, tem que ter uma rotina. É importante ter uma rotina de estudo. Você separar um horário, um determinado período para esse estudo, né? Não precisam ser todas as horas do seu dia, muito pelo contrário. Você precisa descansar, você precisa comer, você precisa fazer alguma outra atividade para descansar o seu cérebro. Mas tenha essa rotina, tente manter um horário mais ou menos certo diariamente, um período certinho para que você consiga, porque o seu cérebro não te sabote, tá? Continue insistindo, né? E aí, né, a gente fecha com uma frase de Mário Cortella, né? Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, dê sempre o seu melhor em tudo o que você fizer, porque você vai colher os frutos. Tá bom, pessoal? Muito obrigada e até as nossas aulas.